Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha sobre Chicago, tingindo os arranha-céus com tons de laranja e roxo. No movimentado centro da cidade, o restaurante The Golden Fork fervilhava de atividade. Era um estabelecimento elegante, conhecido por seus pratos refinados e serviço impecável. As toalhas de mesa brancas e a louça reluzente refletiam a luz das luminárias penduradas no teto, criando uma impressão de luxo discreto. Emma Wang, de 24 anos, ocupava-se entre as mesas com uma graça nervosa. Seu cabelo escuro estava preso em um coque rígido, e seu uniforme perfeitamente passado traía sua disciplina. Originária da China, Emma havia imigrado para os Estados Unidos na adolescência, e este trabalho era mais do que apenas um emprego. Era sua chance de construir uma vida estável e ajudar a sustentar sua família em casa. Naquela noite, o restaurante estava particularmente cheio. Empresários de terno conversavam em voz baixa, casais elegantes comemoravam aniversários e alguns turistas tiravam fotos discretamente. Entre eles estava um cliente excepcional, Marcus Bennett, um milionário conhecido por seu império financeiro e sua lendária severidade. Ele não era apenas rico, tinha a reputação de ser um perfeccionista exigente, cujo menor comentário poderia mudar a carreira de um funcionário. Sua presença impunha um silêncio respeitoso em todas as mesas próximas. Enquanto Emma carregava uma bandeja cheia de espumante, o telefone do restaurante tocou. Sem pensar, ela atendeu. Olá, bom dia, disse ela com seu leve sotaque. Sua voz era suave, profissional, mas naturalmente chinesa. Ela trocou algumas frases rápidas com a pessoa do outro lado da linha, desligou e sorriu, satisfeita com sua educação e receptividade. Mas ela não percebeu o olhar de Marcus Bennett. Seus olhos penetrantes a observavam desde o momento em que ela começara. Um silêncio pesado caiu entre eles. Marcus, conhecido por não tolerar imperfeições, não disse nada na hora, mas o desconforto era palpável. Alguns colegas trocaram olhares preocupados, e Emma sentiu um arrepio percorrer sua nuca. Aquele simples momento falando sua língua materna diante de um cliente poderoso, desencadearia uma série de eventos que Emma jamais poderia ter imaginado. Naquela noite, ela descobriria o quão cruel o mundo pode ser com o que não compreende. Emma retornou às suas mesas, tentando se concentrar nos pedidos e nos sorrisos dos clientes. Mas não conseguia esquecer o olhar de Marcus Bennett. Seus penetrantes olhos azuis pareciam sondar cada movimento, cada gesto. Ele não falava, não se movia, mas sua presença impunha um peso quase físico. A cada passo que Emma dava com a bandeja, sentia os colegas lançando olhares furtivos em sua direção. Alguns sussurravam, quase inaudíveis. Você viu? Ele ficou olhando para ela o tempo todo. Emma franziu a testa. Nunca imaginara que um simples telefonema em chinês pudesse causar tanto desconforto. Seu coração batia mais rápido e suas mãos tremiam levemente enquanto ela colocava um copo na frente de um cliente. Marcus fez um gesto imperceptível em direção à sua empresária, Jessica Carter, que estava por perto. O sinal era claro, ele não tinha gostado. Jessica se aproximou de Emma com um sorriso forçado, mas Emma imediatamente imaginou que o sorriso escondia algo preocupante. O resto do turno transcorreu em uma mistura de tensão e silêncio pesado. Emma sentia como se cada passo que dava estivesse sendo observado, cada palavra que dizia, analisada. Até o tilintar dos copos parecia amplificar a gravidade da situação. À medida que o jantar se aproximava do fim, Emma sentiu um nó de ansiedade se formar no estômago. Ela sabia, sem sombra de dúvida, que aquele olhar gélido não desapareceria facilmente. E que o que ela considerava um gesto inocente acabará de colocá-la sob o microscópio de um homem capaz de arruinar carreiras em um instante. Assim que Emma colocou a bandeja vazia no carrinho, um murmúrio silencioso percorreu o restaurante. Seus colegas trocaram olhares preocupados, alguns com curiosidade, outros com desconforto. Você ouviu o que ela fez? Sussurrou uma garçonete, Kate Reynolds, baixando a voz. Ela falou chinês, bem na frente do milionário, acrescentou outro garçom, Danny Lee, quase incrédulo. Emma sentiu uma onda de calor subir-lhe ao rosto. O sangue parecia pulsar nas têmporas. Ela sempre se orgulhara de suas origens e de sua língua, e nunca imaginara que isso seria um problema. Mas ali, entre colegas estressados pela presença de Marcus Bennett, até mesmo uma pequena diferença poderia se tornar um erro monumental. Alguns clientes próximos pareciam mal notar a troca de olhares, mas o silêncio gélido que emanava de Marcus tornava o ambiente eletrizante. Emma se forçou a sorrir, respirar calmamente e retomar o atendimento.
Cada gesto, cada palavra tinha que ser impecável dali em diante, como se um único passo em falso pudesse causar uma catástrofe. Ao passar pela mesa de Marcos para anotar um pedido, sentiu o olhar dele ainda fixo nela, implacável e penetrante. O peso daquele julgamento silencioso quase a imobilizou. Os sussurros de seus colegas se misturavam aos seus pensamentos. Cada palavra que diziam parecia reforçar seu medo, lembrá-la de que agora estava vulnerável diante do homem mais influente da sala. Emma se perguntou pela primeira vez se falar sua própria língua poderia realmente custar-lhe o emprego. Ela tentou afastar o pensamento, manter o foco, mas, no fundo, uma preocupação incômoda começava a tomar conta dela. O serviço estava diminuindo e o restaurante começava a esvaziar lentamente. As conversas dos clientes haviam sumido, dando lugar a um silêncio tenso. Emma, aliviada ao ver o fim do seu turno se aproximando, não pôde deixar de sentir o peso do olhar de Marcos sobre ela. Ele não disse nada, não fez nenhum gesto de raiva, mas o simples fato de encará-la daquele jeito, sem piscar, era mais humilhante do que qualquer repreensão verbal. Cada movimento de Emma parecia analisado, pesado e julgado. Até mesmo o sorriso dela, que ela enviava por educação, parecia inadequado aos olhos dele. Jessica Carter, a gerente, finalmente se aproximou com o rosto impassível numa neutralidade profissional que revelava seu desconforto. Ela pousou a mão levemente no ombro de Emma e sussurrou: Emma, podemos conversar um momento no escritório, por favor? Emma sentiu-o com o coração disparado. Enquanto seguia Jessica, cada passo martelava em seu peito como um tambor de julgamento. Os colegas que cruzavam seu caminho desviavam o olhar, alguns com compaixão, outros com uma curiosidade gélida. Atrás da porta do escritório, Marcos levantou-se ligeiramente da cadeira, com a expressão completamente impassível. O silêncio era pesado, quase palpável, e Emma sentiu um nó na garganta. Não era um confronto verbal, mas um julgamento silencioso muito mais cruel. Ela entendeu que aquele olhar, aquela ausência de palavras, era suficiente para fazê-la sentir que acabará de cometer um pecado imperdoável aos olhos de um homem cuja influência poderia destruir tudo. Pela primeira vez, Emma se sentiu pequena, insignificante, em um mundo onde sua inocência e polidez não tinham peso. Mal sabia ela que aquele momento seria o prelúdio de uma humilhação muito maior, orquestrada pelo poder e arrogância de um milionário que não tolerava diferenças. Ela mal tinha terminado de guardar a bandeja quando Emma sentiu o coração disparar. Jessica Carter, sua empresária, chamou-a com uma voz calma, mas firme. Emma, você pode vir ao meu escritório, por favor? O simples tom de voz dele provocou arrepios na espinha de Emma. Ela sabia, no fundo, que não era um elogio. Suas mãos tremiam levemente ao se aproximar da mesa de Jessica. Cada olhar dos colegas parecia pesar em seus ombros, como se o peso do restaurante inteiro a seguisse. Atrás da porta, Jessica sentou-se à mesa, cruzando as mãos. Emma ficou ali sem conseguir encontrar as palavras. O ar estava carregado de tensão. Então Jessica falou, ponderando cada palavra. Emma, recebemos uma reclamação do cliente Bennett. Emma sentiu o estômago se contrair. Tentou sorrir, mas não passou despercebido. Uma reclamação? Ela gaguejou. Jessica assentiu levemente. Ele sente que falar outra língua na frente dele é inaceitável. Emma sentiu a respiração falhar. Falar sua língua materna, e agora estava se tornando um erro profissional. Mas, é só chinês, minha língua nativa. Ela sussurrou, quase inaudível. Jessica evitou o olhar dele, procurando palavras. Eu sei, mas é essa a sua posição. Marcus Bennett. Ela hesitou por um momento. Ele é um cliente muito importante. E é muito claro sobre o que considera aceitável em seu ambiente. Emma sentiu um nó na garganta. A realidade a atingiu com força. O que ela pensava ser um gesto inocente poderia custar-lhe o emprego. Ela olhou para Jessica com a esperança brilhando em seus olhos. Você não pode, ele não pode. Mas Jessica, com uma neutralidade gélida, respondeu. Emma, sinto muito. Mas temos que atender ao pedido dela. O mundo de Emma pareceu desabar. 6 meses de trabalho, esforço, disciplina, destruídos por uma única frase. Ela agora estava sozinha, diante de um sistema que julgava a incompreensão como uma falha. Emma ficou imóvel por alguns segundos, como se o tempo tivesse parado. Cada palavra que Jessica dizia ecoava em sua cabeça com uma força quase insuportável. O silêncio no escritório parecia sufocar toda a esperança. Emma, Jessica continuou, com a voz um pouco mais suave, porém firme, não temos escolha. Temos que rescindir seu contrato de trabalho. A palavra demissão caiu como uma guilhotina. Emma sentiu o coração apertar, a respiração acelerar. 6 meses de trabalho duro, respeito e dedicação.
apagados num instante como se nada disso tivesse importado. Ela tentou falar, protestar, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela as conteve, sabendo que demonstrar sua vulnerabilidade poderia piorar a situação. Jéssica pegou uma pasta e a colocou à sua frente. Aqui estão os documentos para assinar. Você receberá seu cheque final e seus benefícios. Faremos o possível para manter a discrição. Emma sentiu um nó na garganta. O mundo ao seu redor pareceu se afastar, cada som se tornando distante. Ela se lembrou dos sorrisos dos clientes, do incentivo de alguns colegas, tudo isso agora parecia um passado surreal. Ela finalmente gaguejou, incapaz de formar uma frase coerente. Jéssica, simpática mas inabalável, assentiu gentilmente. Eu sei que é difícil, Emma. Você não fez nada de errado, consigo mesma. Mas às vezes as escolhas dos outros estão além do nosso controle. Emma respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Ela entendeu que aquela humilhação, embora cruel, marcava uma virada em sua vida. Ela precisava aceitar a realidade e buscar um novo caminho, um lugar onde sua cultura e dignidade fossem respeitadas. Ao sair do consultório, lançou um último olhar para Jéssica, grata pela tentativa de apoio, mas ciente de que a batalha estava apenas começando. O mundo exterior parecia diferente, mais frio, mais hostil. Mas bem no fundo, uma pequena chama de determinação começou a arder. Ela não deixaria esse fracasso definir sua vida. Emma saiu do escritório com o coração pesado e a mente confusa. Os corredores do restaurante pareciam mais estreitos, mais frios. Cada passo ecoava em sua cabeça como um lembrete cruel. Ela acabará de perder o emprego por falar sua própria língua. Seus colegas a encaravam em silêncio. Alguns desviavam o olhar, desconfortáveis, enquanto outros pareciam curiosos. Como se estivessem presenciando um espetáculo cuja gravidade não compreendiam completamente. Eu não entendo. Emma sussurrou baixinho, quase para si mesma. Como simplesmente falar chinês poderia ser considerado um defeito? Ela sempre fora educada, pontual e respeitosa. Seu trabalho nunca fora questionado, até esta noite. Enquanto juntava suas coisas, imagens do olhar de Marcus Bennett e dos sussurros de seus colegas passaram por sua mente. Uma onda de injustiça e raiva misturada com tristeza a invadiu. Tudo parecia irreal. 6 meses de dedicação se dissiparam em um instante, e ninguém parecia entender o mal que acabará de lhe ser feito. Ela parou por um instante, respirando fundo para tentar se recompor. Mas cada respiração parecia pesada, como se o próprio ar pesasse contra seu peito. Emma percebeu que aquilo não era apenas uma rejeição. Era uma humilhação pública, um lembrete cruel de que sua identidade poderia ser julgada, atacada e até punida. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, sentiu-se completamente vulnerável, sozinha num mundo que parecia intolerante à diferença. Incompreensão e dor misturavam-se a uma raiva silenciosa. Sabia que precisava encontrar forças para continuar, mas, naquele preciso momento, o futuro parecia incerto e assustador. Emma caminhou lentamente em direção à saída, com as mãos agarrando a bolsa com força. Cada passo parecia ecoar sua humilhação. Ela se sentia isolada, traída por um sistema que nem se dera ao trabalho de entender sua cultura ou idioma. Enquanto ela caminhava pelo corredor principal, uma voz familiar a interrompeu. Emma, comparece. Era Alex Thompson, um jovem garçom que ela conhecia há alguns meses. Ao contrário de outros colegas, ele nunca julgara suas diferenças, e eles frequentemente trocavam algumas palavras entre as mesas. Ele se aproximou rapidamente com um olhar sério, mas cheio de gentileza. Emma, o que aconteceu não é justo, disse ele em voz baixa para não atrair a atenção dos clientes ainda presentes. Emma balançou a cabeça, com lágrimas ameaçando cair. Mas, dizem que é por causa dele. Marcus Bennett, ela sussurrou com a voz trêmula. Alex colocou a mão em seu ombro, confortando-o. Não importa o que ele pensa. Você não fez nada de errado. Eles escolheram o caminho mais fácil, demitindo você, não você. Um pequeno sopro de esperança passou pela mente de Emma. Esse gesto simples, esse apoio inesperado, lembrou-a de que ela não estava completamente sozinha. Em um mundo que a rejeitara, ainda havia aliados, pessoas capazes de enxergar o valor por trás das aparências. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Obrigada, Alex, de verdade. Ele assentiu com um sorriso encorajador. Não deixe que esta situação te defina. Você é muito mais forte do que pensa. Pela primeira vez desde aquela noite de pesadelo, Emma sentiu uma centelha de determinação. O caminho à frente seria difícil, mas agora ela sabia que podia contar com alguém para ajudá-la a superar aquele momento sombrio. O apoio inesperado de Alex foi o primeiro passo para reconstruir sua dignidade e confiança.
Na manhã seguinte, Emma acordou com uma sensação estranha, como se um peso invisível pressionasse seu peito. Ela havia passado a noite ruminando o que havia acontecido, sem conseguir dormir. E então, sem aviso, seu celular vibrou. Dezenas de notificações rolavam pela tela. Mensagens, comentários, compartilhamentos. Algo havia acontecido. Ela clicou em um dos vídeos que tinham acabado de viralizar. Na tela, Emma pegou o telefone e falou em chinês, seguida pelo olhar gélido de Marcus Bennett. A cena foi breve, mas o suficiente para capturar a intensidade da situação. O vídeo se espalhou rapidamente como fogo na palha. Comentários abundaram, alguns chocados com o tratamento dado a Emma, outros indignados com a atitude do milionário. Milhares de pessoas expressaram seu apoio, compartilharam sua indignação e denunciaram a injustiça. Emma ficou paralisada diante da tela com a garganta apertada. Ela não esperava tamanho impacto. O que ela pensava ser um simples incidente local havia se tornado um fenômeno nacional. Sua humilhação, inicialmente íntima e pessoal, repercutiu pelo mundo. Nas ruas, as aparências começavam a mudar. Compradores e transeuntes reconheciam seu rosto, alguns a encorajavam com palavras gentis. Emma sentia uma estranha mistura de emoções, vergonha, raiva, mas também um vislumbre de esperança. Sua voz, sua cultura, suas escolhas finalmente começavam a ser ouvidas. Pela primeira vez, ela percebeu que sua demissão poderia não ser apenas um fim doloroso, mas também o começo de uma oportunidade inesperada. Transformar sua dor em força e visibilidade, para si mesma e para todos aqueles que foram silenciados. Poucos dias após o vazamento do vídeo, a história de Emma se tornou um fenômeno mediático. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio e críticas severas a Marcus Bennett e ao restaurante. Artigos de jornais, blogs e até emissoras de televisão divulgaram a história, destacando a injustiça e o tratamento discriminatório que ela havia sofrido. Emma estava sentada em seu pequeno apartamento, assistindo ao noticiário com uma mistura de choque e alívio. Cada reportagem detalhava sua coragem, dignidade e polidez, contrastando com a frieza e arrogância do milionário. Comentários online abundavam, muitos expressando raiva e apoio, alguns até prometendo boicotar o restaurante. Seus colegas e amigos, surpresos com a demonstração de atenção, aproximaram-se dela para parabenizá-la. Alex Thompson, um aliado leal, enviou-lhe uma mensagem. Viu? Mesmo quando tentam te derrubar, a verdade sempre vem à tona. A mídia inverteu os papéis. Marcus Bennett, antes dominador e impassível, viu-se criticado publicamente por sua intolerância e rigidez. Suas tentativas de controlar a história estavam fracassando diante da onda de solidariedade e apoio a Emma. Pela primeira vez, Emma sentiu uma sensação de justiça. Ela não havia pedido nada, mas sua dignidade, sua identidade e sua voz haviam sido defendidas por milhares de pessoas. Não se tratava apenas de vingança contra Marcus Bennett e o restaurante, era um lembrete de que cultura, língua e autenticidade não podiam ser ignoradas ou punidas impunemente. Naquele exato momento, Emma compreendeu que poderia transformar aquela humilhação inicial em força. Ela sabia que seu futuro seria diferente dali em diante, que havia conquistado muito mais do que perdido. Sua vida estava tomando um novo rumo, diante dos olhos de uma plateia que admirava sua coragem e integridade. Algumas semanas após o incidente e a viralização do vídeo, Emma começou a receber ofertas de emprego de outros restaurantes e estabelecimentos mais abertos e inclusivos. Chefes renomados, tocados por sua história e coragem, quiseram lhe dar a chance de brilhar sem julgamentos ou preconceitos. Emma estava em seu novo emprego, usando um uniforme diferente, mas com o mesmo sorriso caloroso que sempre fora sua marca registrada. Ela se sentia livre, respeitada e, acima de tudo, capaz de expressar sua personalidade e cultura sem medo. Um dia, enquanto atendia clientes, ela ouviu um sussurro. É ela, a garçonete do milionário. Emma sorriu interiormente. A lembrança não doía mais, lembrava-a do quanto ela havia crescido e do quanto havia resistido. Alex Thompson, sempre presente, juntou-se a ela durante um intervalo. Olha só para você, Emma. Você passou por um inferno e agora está mais forte do que nunca. Emma assentiu levemente. Sim, e agora sei que não preciso da validação de ninguém para me sentir digna. A experiência fora dolorosa até humilhante, mas transformará sua vida. Emma aprenderá que às vezes, os piores desafios podem se tornar catalisadores para um futuro melhor. Sua língua, cultura e identidade, antes fontes de injustiça, agora eram celebradas e respeitadas. Enquanto observava a luz do sol entrar pela grande janela saliente do restaurante, Emma sabia que um capítulo de sua vida havia se encerrado e um novo
cheio de possibilidades e dignidade, estava finalmente começando.